Queridos irmãos, boa noite a vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam conosco nesta ocasião. Hoje nós vamos iniciar uma série, como eu coloquei no grupo da igreja, dos domingos especiais, cujo título principal é Eventos Finais. Então nós vamos ver nessa questão escatológica. A escatologia tem que ver com os últimos eventos antes da volta de Cristo. E dentro desse tema que nós vamos estudar, hoje nós vamos ver justamente o tema número 1, cujo título é o juízo de Deus. Queridos, quando a gente fala de juízo ou de eventos que estão relacionados aos últimos momentos da história do ser humano, você e eu percebemos que não adianta a gente ficar naquilo que as pessoas pensam, no que o mundo diz, não é verdade? A gente tem que se nortear aonde, queridos? Na palavra de Deus, não é verdade? É assim que você pensa? Porque se não for assim como que você pensa, misericórdia, viu? Tem que rever os seus conceitos aí. Mas é a palavra de Deus que norteia os nossos pensamentos, e aquilo que está escrito é o que nos dará base, junto com as profecias. Não vamos nos basear nas profecias de Nostradamus, não vamos olhar para coisas como Cabala, nada disso. Nós vamos nos basear na palavra de Deus e nas profecias já cumpridas em sua palavra. Porque não existe, queridos, outro livro a não ser a Bíblia Sagrada que nos dá a revelação da vontade do Senhor. Então, nós vamos analisar aqui alguns textos. Outros eu apenas vou ler, porque como é um conteúdo um pouco denso hoje, não dará tempo de esperá-los para abrir todos os versos. Mas o primeiro verso se encontra em Daniel, capítulo 2, e vamos analisar os versos 27 e 28. Daniel 2, versos 27 e 28. Está escrito: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aqui então você tem o restante do verso, que agora vai se culminar na explicação. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, aqui há o elemento humano e precisamos que não seja ele quem apareça, mas o Senhor e a tua palavra através do Espírito Santo. Que o segundo Consolador, o Espírito Santo de Deus, fale através daquilo que o Senhor nos mostrará aqui nas Sagradas Escrituras. O tema de hoje é um tema importante, que fala a respeito do juízo, do destino final de todo ser humano. E necessitamos compreender e pôr em prática e nos colocar, acima de tudo, sobre aquele que é o único que pode nos salvar. É o que pedimos e somos gratos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu creio que cada um de vocês, como adventista do sétimo dia, já estudou esse tema. Aqui nós não temos nenhum amigo, nenhum irmão, que não seja batizado. Todos aqui são adventistas do sétimo dia. Inclusive eu quero fazer um apelo para você. Todos esses domingos desse mês eu estarei pregando aqui. Porém, se continuar assim, só membro, eu não estarei pregando. Eu vou estar fazendo outra coisa, fazendo alguma visita, etc. Mas se vocês prometerem para mim que se você fizer o esforço de trazer alguém que ainda não é batizado, alguém que está sendo preparado para cá, eu continuo a pregar todo o restante dessa série, ok? É uma promessa minha com vocês. Eu vou me esforçar para dar o meu melhor, orando, buscando, trazendo os materiais para vocês. E aí sim, o acionado não tem que se preocupar com ter que pregar. Porém, eu peço a vocês, vamos fazer essa parceria. Eu trago a mensagem, oro, me consagro, vocês também se consagrem, se orem, e trago os nossos amigos, trago os irmãos lá de fora para ouvirem essas mensagens aqui que nós vamos estar fazendo aos domingos especiais, beleza? Combinado? Amém ou não amém? Como diz o pastor Jefferson Fortes. Eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir trazer os amigos, mas vamos orar que Deus toca no coração do povo aí e com certeza trará as pessoas para estar próximos de nós. Queridos, então nós vamos estudar esse aspecto específico da nossa série. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas relacionam a questão do juízo
atrelando-se o juízo apenas a um ato de negatividade, a coisas ruins. Mas nós temos que entender que o juízo ele é amor e misericórdia e justiça. Tudo isso está misturado dentro do patamar divino. E é engraçado que o tema do juízo, ele é um dos temas que meio que permeiam toda a Bíblia. Ele é um tema central. A Bíblia vai apresentar Deus não apenas como Criador, como mantenedor, mas também como um juiz, só que um juiz justo, diferente dos juízes, diferente dos líderes que nós temos hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. A maioria é corrupta, a maioria é dada ao dinheiro, a maioria é comprável, porém Deus não se compra. O que Deus é em sua essência e acabou. Nós vemos isso em muitos textos da palavra de Deus. Então o juízo não é algo para que você e eu venhamos temer, não é algo para que você e eu tenhamos medo. O juízo é para nós nos alegrarmos, porque se você estiver sob a justiça de Cristo, se você e eu estivermos em Cristo, Deus vai considerar os atos de Jesus na sua vida, e ao invés de você pagar o preço do pecado, ou seja, a morte eterna, você vai receber a recompensa da vida eterna, porque o pecado já foi pago através do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Então, de certa maneira, o juízo de Deus permeia a cruz. E dentro desse escopo nós vamos ver que existe o antes e o depois da cruz, e coisas e processos que ainda estão acontecendo, né? E inclusive sendo o próprio Jesus Cristo o nosso advogado. Então, a pergunta que vem a calhar é: existe um juízo investigativo? E se existe um juízo investigativo, que essa é uma pergunta importante, onde é que nós encontramos isso? Bom, um dos textos base é o próprio livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14. E lá está escrito, Daniel 8, verso 14: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto, queridos, é um texto base, profético, que traz para nós o início desse juízo investigativo, que segundo as próprias Sagradas Escrituras, nós sabemos, começou em que ano mesmo? 1844, especificamente no dia 22 de outubro. De lá para cá, então, Cristo entrou na parte santíssima do santuário celestial, não aqui na terra, mas lá no céu, assim como acontecia também aqui na terra. Vocês se lembram disso, né? Naquele momento que chamamos de Yom Kippur, que acontecia uma vez ao ano. E essa obra de intercessão, então, iniciou-se lá no céu. E para que se iniciou-se essa obra de intercessão? Bom, o juízo investigativo ele é necessário porque, de certa medida, antes de Cristo Jesus voltar, precisa ficar muito claro, não para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas principalmente para as suas criaturas, o porquê de o fulano e o Bertrano estarem ou não recebendo a recompensa de vida ou morte eterna. Então, o juízo de Deus é mais uma transparência da parte do Criador para com as suas criaturas. Porque, em essência, quando Cristo vier, Ele já vai estar dando a recompensa para aqueles que já foram selados para a vida eterna. Em consequência, quando Ele volta, também aqueles que não são levados com o encontro com Ele aos céus, ficam aqui na terra mortos, junto com os anjos maus. E o detalhe que nos deixa bem claro é que, então, para que serviria toda essa espécie de juízo, se Deus já fez a sentença? É justamente para mim e para você, para que você e eu tenhamos a consciência de que Deus realmente é justo. A Bíblia ela vai deixar claro de que esse juízo ele acontece principalmente em 3 fases, sendo que a primeira fase é o juízo investigativo, ou seja, o juízo ou seja, antes advento, antes da volta de Jesus, pré-advento, o juízo investigativo. Como eu já disse, ele se iniciou em 1844 e com base no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, inclusive aqui são examinados nesse período os registros da vida de cada um de nós, e esses seguidores de Jesus Cristo, se foram vistos como pessoas corretas, segundo a justiça de Jesus, se confirmou-se que elas permaneceram fiéis até a morte, então essas receberão a recompensa da vida eterna. O contrário também é verdade, se não se confirmou isso, infelizmente é a morte eterna. Aí você vai ter um juízo comprobatório, segundo a palavra de Deus, ou confirmatório, ocorre durante o milênio. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, né? Se você quiser analisar comigo aqui, o último livro da Bíblia, né? A carta
de Apocalipse, ela vai dizer assim, 20, verso 4. Vi também os tronos, e neles sentaram-se os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da flor na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. E aqui, o entendimento não é simbólico, é um entendimento puramente, como eu posso te dizer, literal. São 1000 anos mesmo, né? Que passaremos lá investigando, oxalá que estejamos lá. E esse momento então ocorre no milênio. Os servos e servas do Senhor terão 1000 anos para averiguar todos esses documentos, né? Vamos dizer assim. Nós sabemos se é digital, se é físico, vamos ver como é que é lá, né? Não cabe nós ficar questionando agora. Mas o fato é que os salvos examinarão essa documentação para comprovar a justiça de Deus de cada decisão, né? E então não haverá nenhum pingo de dúvida com relação à justiça, se Deus fez certo, se não fez certo, e etc. Depois desse período, então, há o juízo executivo, que segundo Apocalipse capítulo 20, versos 14 em diante, deixa-nos claro exatamente a respeito disso. Vai acontecer após o milênio, quando o fogo eterno vai destruir definitivamente o pecado e os pecadores. Bom, então o juízo é um processo completamente transparente da parte de Deus. Daniel capítulo 7, verso 10, vai nos deixar claro de que se assentou o tribunal e abriram-se os livros. E essa abertura desses livros mostra a transparência de Deus diante do universo, porque Ele quer deixar claro e patente para todos os seus filhos o que Ele está fazendo. O juízo não serve apenas para julgar o ser humano. O juízo serve para responder também às acusações de Satanás no grande conflito, no processo do grande conflito que está ocorrendo agora. Porque o diabo acusa não somente a Deus, mas também as suas criaturas, dele ser injusto, as suas criaturas, por suposto, também são injustas, e o juízo vai deixar transparente diante do universo de que Deus é amor, de que Deus é justo, de que Deus é misericórdia. O juízo é o palco do caráter de Deus, queridos, e ali ele será vindicado de uma vez por todas, né? Deus ele não podia julgar o mundo sem antes julgar aqueles que receberam a maior luz espiritual, né? Então, de certa maneira, você e eu temos uma grande responsabilidade por termos luz a respeito daquilo que Deus tem nos mostrado em sua palavra. Agora, se o juízo começa pelos filhos, pela casa de Deus, né, como diz ali 1 Pedro capítulo 4, verso 17, porque já é o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, se o juízo então se inicia pela casa do Senhor, a grande pergunta é, será que a minha fé em Cristo tem se tornado ativa, tem transformado a minha vida? Isso é algo que a gente tem que parar para analisar, parar para perceber. João capítulo 5, verso 24, está na tela ali, diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Um texto bastante parecido com esse seria João 17, verso 3, outro seria também 1 João 5, verso 12. Todos esses nos mostram que aqueles que estão sob a tutela de Cristo, estando em Cristo, têm a vida eterna. Então, à primeira vista, esse texto, ele parece contradizer a ideia do juízo. Porque se no juízo vai ter gente que vai estar perdida e outros que vão estar salvos, mas aqui Jesus parece que está afirmando que quem crê nele não entra em juízo. E agora? Mas dentro da teologia adventista, o sentido é outro. O crente não é condenado no juízo, porque já passou da morte para a vida. Então, o próprio Cristo declarou que todos devemos comparecer perante o tribunal. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Paulo também concordou com essa questão, e logo não há contradição, porque se o salvo não ocupa esse processo, não escapa desse processo do juízo, então a sentença sobre ele já foi decidida a favor por meio da fé em Cristo Jesus. Então o juízo investigativo vai confirmar publicamente aquilo que já aconteceu na vida do crente pela graça. Então esse verso, queridos, é um dos mais consoladores, ou seja, ele nos mostra de que quem aceitou Jesus não precisa temer o juízo. É como se Jesus dissesse assim: se você já está em mim, o juízo não vai te condenar.
apenas confirmar a sua salvação. Então o juízo não deve ser temido, diz a serva do Senhor. Ela diz: por aqueles que confiam em Jesus, a justiça de Cristo lhes é imputada, e seus nomes permanecem no livro da vida. Assim eles não entram em juízo, mas passam da morte para a vida. Um grande conflito, página 482. Bom, continuando aqui, nós temos essa palavra, Cristo, que dá a ideia de julgamento e condenação, né? Essa palavra utilizada ali em João capítulo 5, verso 24, onde está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela, e crê que me enviou, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui temos essa palavrinha, né? No original, crisis. Juízo não entra em crises, né? Não é as crises que a gente tem às vezes, tá? É outro tipo de crise. Esse crise significa julgamento no original grego. E existem várias passagens que trazem esse termo, né? Assumindo um sentido específico, né? No caso aqui, de condenação. Assim, quando Jesus afirma que quem crê nele não entra em juízo, como nós vemos aqui nesse verso, ele está querendo dizer de que não entra em condenação. Isso não significa que o cristão não será examinado. Será examinado. Mas o resultado do juízo, no final, no frigir dos ovos, será a garantia em Cristo. Estando nele, ele será isento da morte eterna. Então, esse texto traz algumas verdades fundamentais. Primeiro, a fé em Cristo é a condição para a vida eterna. E segundo, o juízo não será uma ameaça para quem é fiel. Muito pelo contrário, mas uma confirmação de esperança para os servos e servas do Senhor. Que maravilha nós temos esse conceito. Mas, dentro do contexto do juízo, também nós temos o conceito do tribunal, né? E quando a gente fala de tribunal, a gente pensa mais ou menos no tribunal aqui da terra, né? Mas diferente do tribunal da terra, que possui, às vezes, juízes corruptos, advogados corruptos, testemunhas corruptas, né? Enfim, às vezes acontece, infelizmente, toda essa coisa aí, né? No caso do juízo do Senhor, no tribunal celestial, que não é figurativo, que é real, tanto quanto nós temos os tribunais reais aqui nessa terra, os livros vão, inclusive, representar os registros celestiais, que diz lá em Malaquias, capítulo 3, 16, também lá em Apocalipse 20, verso 12. Esses dois versos falam a respeito desses registros celestiais, que contém tanto pecados que as pessoas cometeram, ou seja, as obras das pessoas, quanto também as virtudes, as coisas boas, né? E o juízo não ocorre para informar a Deus que é consciente. O juízo ele ocorre, como eu disse anteriormente, para quê? Para que as criaturas tenham condições de averiguar, de analisar, né? Todo esse processo. Então, Cristo está diante do tribunal como um sacerdote, como um advogado, trabalhando entre o Pai e as criaturas, que são aquelas que estão sendo acusadas pelo promotor, né? O inimigo e os seus anjos. O tribunal, então, celestial, vai mostrar que a vida humana tem consequências eternas, né? Ao mesmo tempo que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos diante de Deus. Muito pelo contrário, Ele trabalha e atua em favor de nós, através da pessoa de Cristo Jesus. O Espírito Santo também está nesse processo. E a pergunta para a igreja é: quando o meu nome passar diante do tribunal, terei Jesus como meu advogado ou eu vou estar sozinho? E a gente sabe, né, que o que define esse momento são algumas coisas. Por exemplo, o fechamento da porta da graça define, a sua morte define, e o pecado contra o Espírito, né? Porque se você chegar nessa situação, em algum momento, infelizmente, não tem mais volta, justamente porque a pessoa tomou essa decisão. Correto? Bom, nós temos aqui alguns pontos importantes para nós avançarmos. Temos então que ter medo do juízo. Lembra-se de que, não sei se, com certeza o irmão Isaac e os mais antigos na igreja vão saber, né, disso, vão ter essa noção. Mas na minha época, eu lembro que na década de 90, ainda tinha esse negócio. O juízo era utilizado como uma ferramenta de espanto.
E ferramenta, olha lá, a irmã Rosa está fazendo assim, ó. E ferramenta, irmão, sabe por quê? Para o camarada tomar decisão. Olha, se você não tomar uma decisão, se você não se batizar, você vai estar com o nome tirado do livro da vida, seu nome vai estar sendo riscado de lá, né? E fazia uma coisa medonha assim que a pessoa ficava com medo e tomava decisão por causa do medo, né? Isso é terrível, porque o juízo não pode ser algo que nos cause espanto, medo, né? Não pode. Infelizmente no passado era assim, né? Porém, a gente sabe que não é. O apóstolo João, ele falou de que no amor não é medo. Antes, no perfeito amor, lança fora o medo. 1 João 4,18. Então, se estamos no Senhor, se Ele está cuidando de nós, não há o medo. Não precisamos ter medo do que Ele está fazendo, porque Ele é justo, Ele é correto. Jesus Cristo, Ele está cuidando dessa questão. Então, se Ele está cuidando, se Ele está intercedendo por mim e por você, por que a gente vai ter medo? Então, na visão adventista do sétimo dia, com base na Bíblia, o juízo investigativo, amados, é uma boa nova, é uma boa mensagem. Inclusive, temos que pregar e falar isso para as pessoas, né? Nesse processo, quem é o juiz? A Bíblia vai declarar de que o juiz é em realidade Deus. Salmo 7, verso 11, está escrito: Deus é o juiz justo, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 9,8 vai dizer: o Senhor é quem julga os povos. Então, existe uma aparente contradição. Alguns textos dizem que Deus é juiz, outros de que Cristo é o juiz. Na verdade, isso não é uma contradição. A Bíblia, ela se complementa. Na versão bíblica, Deus é o juiz supremo e entregou ao seu Filho a responsabilidade de executar o juízo, como lá está escrito em João 5, verso 22. Então não há divergência, entende? E agora, essa autoridade máxima dada pelo Pai ao Filho, como nosso Redentor, nosso advogado, foi delegado para realizar esse julgamento em nosso favor. E então nós temos uma perfeita combinação de versos que aparentemente parecem não estar se conectando. E na teologia, isso reforça mais ainda a ideia da divindade, ou trindade, né, como você já ouviu falar em algum momento, ok? E cada um tem o seu papel nesse processo, né? O pai, por exemplo, ele vai exercer ali uma fonte de justiça. Se falarmos do filho, ele aplica a justiça porque ele assumiu a natureza humana, pagou o preço da condenação do pecado por mim e por você. E já o Santo Espírito, o Espírito Santo, ele vai então convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, lá como diz lá em João capítulo 16, verso 8. Então não há conflito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse tribunal celestial, o Pai quer salvar, o Filho quer salvar, e o Espírito Santo trabalha também para salvar. Todo mundo trabalha para salvar. Está todo mundo no mesmo foco, né? E a serva do Senhor vai dizer de que Deus entregou todo o juízo ao Filho, porque Ele é quem conhece a experiência humana, tendo vivido entre nós e quem pagou o preço do resgate com o seu próprio sangue. Ah, queridos, que coisa maravilhosa! Então, você pode ter certeza de que quando você estiver passando por algum problema, você pode e deve se colocar diante de Cristo Jesus, que é o que entende o que você está passando. E você clama a Ele pedindo para que Ele te ajude nessa sua dificuldade, nesse seu problema, que se refere à natureza pecaminosa. Deus é o juiz. Mas também a pergunta que fica é, nesse cenário, quem é o réu? Bom, em qualquer tribunal a gente sabe, tem que ter um réu, né? O tribunal celestial, o réu é quem? Eu e você, né? Somos todos nós. Paulo deixa isso bem claro lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro texto também, 2 Coríntios 5, verso 10, que vai dizer, todos devemos comparecer perante o tribunal de Deus. E aqui você tem, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, mesmo que nós sejamos os condenados, aquele que deveria estar no nosso lugar, né, que intercede por nós, e realmente está, o advogado, ele intercede por meio do seu sangue, por meio daquilo que ele fez por nós, a sua morte. Cada ser humano é um réu, realmente, diante do Pai, até mesmo com situação condenatória. Mas quando o réu se apega ao advogado, aí ele que tem a causa ganha em todos os casos,
ele não perde nenhuma causa. Então nós não nos comparecemos sozinhos, nós comparecemos com Cristo Jesus. Já o acusador, você já sabe, né? É o inimigo. Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite do nosso Deus. Foi o mesmo que judiou do coitado Jó, né? Foi o mesmo que tentou ludibriar e assim o logrou Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E é o mesmo que de dia e de noite continua culpando você e a mim diante do Pai. É o mesmo que quando você erra, quando você peca, quando você vacila, ele põe na sua cabeça que você não tem condições, que você é pecador mesmo, que não tem mais volta, e aquela coisa fica na nossa mente, esses pensamentos terríveis, né? Eu diria que são pensamentos diabólicos. E ele coloca porque ele conhece muito bem os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas Cristo ele conhece muito mais a nós. E ele quer que nós nos arrependamos e dá condições para que isso aconteça. Qual será a norma do juízo? Bom, a norma do juízo, queridos, a gente sabe que todo tribunal ele tem uma lei para poder dirigi-la. E a lei, no caso, segundo a palavra do Senhor, é os mandamentos de Deus. Tiago 2, verso 12 diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12, verso 14, vai dizer: porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a norma do juízo, segundo a palavra de Deus, não são as tradições humanas, não são os atos do ser humano, os costumes culturais, mas a lei eterna de Deus. Os mandamentos, os 10, você conhece, está lá em Êxodo 20. Nela está revelada a vontade de Deus para cada um de nós. A serva do Senhor diz de que no grande dia do juízo será medida a vida de cada ser humano pela lei de Deus. Aqueles que pela fé se apegaram a Cristo terão nele a justiça perfeita que os habilita a serem aceitos diante de Deus, o grande conflito. Sabemos que a lei de fato não salva, ela não tem esse poder, porém serve como espelho, né? Vocês que têm espelho em casa também têm. Romanos 3, verso 20 vai fazer essa analogia, mostrando que o pecado ele só pode ser visualizado diante do espelho. No caso, a lei vai nos mostrar qual é o pecado que nós estamos cometendo, qual é a situação que nós estamos enfrentando. Então ele vai dizer para você: olha, o problema seu não pode ser resolvido comigo, você tem que ir naquele que resolve, Cristo Jesus, é a graça. Então no juízo a lei é o padrão da justiça, e é então o evangelho é a solução para o pecador que não alcança sozinho esse padrão, somente pela graça de Jesus Cristo. Essa é a figura que a palavra de Deus nos mostra. E a norma do juízo ele atenta-se para duas questões. Primeiro, ela nos mostra que somos incapazes de reconhecer, de fazer as coisas. Não temos condições de fazer por nós mesmos. Essa autojustificação não existe. Não conseguimos cumprir a lei. Não é possível você cumprir a lei de maneira perfeita como Deus a exige. E segundo, nós temos então que aceitar a graça de Cristo, porque Ele é o único que é capaz de fazer com que você e eu consigamos cumprir essa lei de maneira perfeita, por conta daquilo que Ele fez. Já nos resta então mais um ponto aqui desse padrão que estamos estudando, que é os livros de registro. A Bíblia vai apontar alguns. Filipenses capítulo 4, 3 vai dizer a respeito do livro da vida. O livro da vida nos ensina que ali estão escritos os nomes daqueles que aceitam, justamente a lei de Deus, ok? A lei de Deus, aceitam a Cristo. Esses estão escritos no livro da vida. Você vai também ter o livro das memórias, que está lá, por exemplo, em Malaquias 3,16. Ali está o registro dos atos de fidelidade dos servos de Deus. E por fim, mais um livrinho aí, que é o livro das obras, contém registro de cada pensamento, palavra e ação, seja boa ou seja má. Então, uma ata está o nome dos salvos, na outra ata está somente as boas obras, e na ata 3, vamos dizer assim, está tudo, pensamento, tudo que você pensou, fez, etc., e está ali, os registros de todos os pensamentos, palavras e ações,
Então é interessante ter uma ata, né? Eu acho que, sei lá, quem sabe se nós estivermos lá, né, com o Senhor no céu, nos 1000 anos, você sabe que tem as 3 atas, então você já vai direto para a ata dos nomes. Se não achou o nome, aí você vai falar assim: rapaz, então o fulano não está aqui. Aí você já vai direto para a ata das boas obras. As boas obras eram tão pequenininha que não dá nenhuma página. E aí você vai para a ata das obras no geral, e rapaz, um monte de coisa ruim acontecendo naquela obra. Então, interessante essa maneira como Deus, vamos dizer assim, separou, né? Esses livros, eles não existem para informar, eles são necessários para que o universo veja a transparência divina, né? Cada nome vai ser analisado em algum momento, da maneira como eu vos disse, ou seja, morte, fechamento da porta da graça e o pecado contra o Espírito definem a salvação ou a perdição. Lógico, com base em quem você estava confiando, né? Se é em você mesmo, morte eterna. Se é no inimigo, morte eterna. Se é em Deus, vida eterna. Quem é o nosso advogado, então, queridos? Temos que terminar essa mensagem com positividade. O advogado, segundo a palavra de Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso advogado. Um texto muito conhecido, vocês estão em Apocalipse provavelmente, né? Foi o último verso que eu pedi para vocês abrirem aí, para acompanhar comigo. A primeira epístola de João, segundo capítulo ali, verso 1: Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? E aqui nós percebemos que ele também assume o papel de sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus, capítulo 1. No juízo ele vai interceder pelos que se entregam a ele, apresentando o seu sangue como um pagamento pelo pecado. E como estamos nesse processo, queridos, esse é o momento de nós estarmos nos entregando a ele diariamente. Então, todas as vezes que você vai até ele, que você o busca, que você ora, quando você participa de momentos de oração aqui na igreja, quando você está lá na sua casa falando com Deus, buscando o Senhor, lendo a sua palavra, você está andando com ele, dirigindo com ele, etc., você está buscando esse seu advogado. Você está em conexão com ele. E ele vai te moldando através da obra do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 14, né, que são as 3 mensagens angélicas, nos versos 3 em diante, traz a mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então essa é uma proclamação do início do juízo investigativo, que nós já sabemos que iniciou-se lá em 1844. Desde então essa mensagem tem sido anunciada. Em algum momento ela vai ser anunciada com um grande poder, como nunca antes. Daí isso vai acontecer quando aqueles que já estão buscando a chuva temporã receberem a chuva serôdia. Se não recebem a chuva serôdia, aí já estão perdidos, já estão selados para a morte eterna, infelizmente, pois pecaram contra o Espírito Santo. Pois o ato de não buscar o Espírito Santo é pecado. E isso faz com que você e eu estejamos já selando a nossa vida, para o bem ou para a morte eterna. Por isso é importante nós estarmos buscando o Senhor. O juízo está diretamente ligado à segunda vinda de Jesus. Há uma conexão muito, muito firme ali. Apocalipse 22, verso 12, diz: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Significa que quando Jesus Cristo voltar, a sentença já está dada. Ele não vai ficar selecionando: você vai para a direita e você vai para a esquerda. Não, nada disso. O juízo investigativo já confirmou, antes da volta de Jesus, quem está salvo e quem está perdido, quem já está selado, né? Por isso que haverá uma necessidade: uns receberão o selo de Deus e outros o selo da besta, no caso representado pela mão ou pela testa, né? Mas o juízo ele não vai substituir a graça, ele vai na verdade confirmá-la, né? E esse é um julgamento que cabe ao nosso Deus Todo-Poderoso fazer. A serva do Senhor diz que no grande juízo Cristo reivindicará perante o universo todos os que se apegaram a ele pela fé. Então cada fiel receberá a aprovação divina diante de todas as hostes celestiais. Meu querido, o juízo nos dá a certeza, querida, o juízo nos faz entender de que a nossa fidelidade não é vã. Todos os momentos que você passar na presença do Senhor,
buscando Ele com fervor e com amor, não será vão, porque o advogado intercede perante o Pai, e Ele garante que a graça dele seja colocada sobre a sua injustiça, que as suas vestes sujas, fedidas, acrabunhentas, sejam tiradas e colocadas as vestes daquele que morreu por mim e por você. Essas vestes sim estão ensanguentadas, porque elas, a despeito também de ao mesmo tempo serem brancas, elas estão manchadas com o sangue de Cristo, apontando de que Ele pagou o preço da cruz por mim e por você. Então, mesmo que nós sejamos injustiçados aqui, judiados aqui, diante dos homens, seremos vindicados diante de Deus em todo o universo. Essa vigília, entre a noite e a madrugada, nessa ocasião, nós discutimos juntos ali, oramos a respeito da questão do juízo, no sentido de perseguição. Às vezes a gente fica com medo da perseguição, mas você sabia que, de qualquer maneira, tanto salvo ou perdido, todos vão ser perseguidos e vão ter que sofrer por alguma coisa? Pare e pense, reflita comigo, veja, vamos supor que você seja alguém que esteja do lado dos perdidos, você viveu uma vida de perdido, você desfruta aqui a vida um pouquinho, dá uma curtidinha, entre aspas, porque sempre vai estar atormentado, com aquela cabeça cheia de problema, não tem paz, vem o fechamento da porta da graça, você vai ser possesso por demônios e ainda vai sofrer as pragas, talvez morra em alguma delas, não sei, e é isso que vai acontecer com você, morre, Jesus volta depois de 1000 anos, você ressuscita, e aí morre de novo queimado, morre, é judiado 2 vezes, olha só, a desvantagem, você se lasca praticamente quase que 2 ou 3 vezes, tá? Agora vamos para o justo. O justo sofre ou não sofre? Sofre do começo ao fim, mas primeiro, ele tem paz e tem Cristo. Suponhamos que ele seja um mártir e morra ali nos momentos ali antes do fechamento da porta da graça, porque depois que fecha a porta da graça, queridos, nenhum justo mais morre, tá? Nenhum justo mais morre. Quem morre é os ímpios, justo não. Então até o fechamento da porta da graça, um justo pode morrer. Torturado, estilo campos de Auschwitz para pior, sei lá, coisas ruins vão acontecer. Mas você morre, vamos supor, judiado uma vez, acabou. Aí você ressuscita para sempre, nunca mais problema. Olha, que coisa linda, tá vendo? E aí, o que é mais vantajoso? Já tinha parado para pensar nisso? De alguma forma, a gente vai ter que sofrer. Você só tem que escolher que lado você quer sofrer. Você quer sofrer por Jesus? Sofre uma vez só. Quer sofrer pelo inimigo? Sofre 2 ou 3. Aí se lasca. Todinho ainda morre perdido. Nunca mais vai ser ressuscitado e vai ficar pelo esquecimento para sempre. Meu irmão. Não vale a pena estar do lado do inimigo, não. É melhor estar do lado de Jesus. Porque Ele tem as verdadeiras promessas para mim e para você. E ainda, o sofrimento em Cristo não é nem culpa de Jesus, é porque é o inimigo que faz você sofrer ainda. Porque por Jesus você não sofreria nunca. Mas infelizmente, o inimigo, para dar uma dificultadinha, assim como fez com Jó, vai querer judiar de você e de mim. Justificação pela fé, queridos, é algo que você e eu precisamos compreender. Porque muitos de nós tendemos a achar de que é necessário alguma coisinha da minha obra, das minhas obras, para que eu me salve. Amado e amada, esse pensamento é diabólico, tá? Não existe nada que você possa fazer com um micrômetro que venha acrescentar a sua salvação. Se isso fosse possível, bastaria você ir juntando esse negócio aí que você tem de bom aí e dispensar Cristo. Você pegaria tudo isso, colocaria num potinho, fechava e ficava aguardando a volta de Jesus e apresentava a sua garrafa. Entendeu? Não é assim que funciona. Romanos 3, verso 28, deixa bem claro, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então é Cristo quem vai te salvar, queridos. É a justiça e a graça dele. E aí vem a lógica. Quem está nele continua pecando, fazendo coisas erradas como fazia antes? Não. E se fizer, o que ele faz? Volta para quem? Para Jesus. Volta para Jesus. E Jesus o ajuda. E Jesus o levanta. Ele vai cair, ele vai, E isso não quer dizer que a sua natureza pecaminosa vai deixar de existir. Enquanto Jesus não volta, essa natureza vai estar lá, sempre latente. Quando Jesus volta, aí sim a natureza é tirada. Aí sim ele se torna plenamente sem pecado e sem as consequências do pecado. Não é verdade? Então, essa é a justificação pela fé. É uma obra que vem de Deus para o ser humano e não para nós. Isso é maravilhoso. Cristo
proveu-nos o escape. Isso é algo que você e eu temos que agradecer e louvar a Deus. Deus promoveu o escape. E a pergunta é a saída para os nossos problemas? As dificuldades que você e eu enfrentamos, tem saída? Tem. E a saída é a fé. E a palavra de Deus nos apresenta de que o justo viverá pela fé. O juiz ou o juízo não precisa ser motivo de medo na sua vida, meu amado e minha amada, porque Deus já providenciou o escape. E o escape é Cristo. A única condenação que vai recair sobre o ser humano é daqueles que, infelizmente, rejeitarem o único caminho de salvação. E a questão decisiva é: haverá o juízo. E a questão que fica é: você aceita ou rejeita o escape que Deus deu em Cristo para você? Sabe, cada vez que você e eu nos levantamos e não buscamos a Cristo, já estamos negando o escape. Toda vez que você não tira tempo para Jesus, você está negando o escape. Toda vez que você não se esforça para estar buscando ao Senhor de maneira individual, coletiva, você está fugindo do escape. Cuidado, porque o inimigo coloca meios para que esse escape seja ignorado. E cada um ele tem uma fórmula perfeita para te ludibriar, para fazer com que você perca tempo, para que você não escape em Cristo, mas escape para o lado dele. E nós temos que tomar essas decisões de maneira sábia, porque no final, o tempo que nós temos é apenas uma vida. Não vamos viver mais do que uma vida. Essa história de que morremos e continuamos vivos não é bíblica, com todo respeito. Nós não vamos aqui discutir sobre isso, mas a gente sabe que o inimigo, ele quer nos enganar. Por isso, dado esse tema tão importante como start daquilo que vamos estudar nos próximos encontros, temos que estar preparados para os eventos finais. E o único que nos prepara, amados, para os grandes eventos que nós vamos ter pela frente é Jesus Cristo. Ele é o escape. Ele que te dará fé para que você esteja lá, no Santo dos Santos, um dia com Ele. Mas para que você e eu estejamos no Santo dos Santos, para que eu e você temos condições de ir ao Santo dos Santos, é necessário você se prostrar. Querido, é necessário você fazer a sua petição. É necessário você se conhecer, se entender que é pequeno, que você é nada, que você e eu precisamos desse grande Deus. E é sobre isso que nós vamos louvar agora, nesse momento. Se você sabe, cante esse louvor comigo. E tome as suas decisões aí com o Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dele. É isso aí mesmo. Preste atenção nessa letra, que fala exatamente sobre isso que nós ouvimos hoje. Lá no Santo dos Santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar e um sacrifício oferecer e os pecados expiar. É isso que Ele faz por você. Mas o véu então rasgou-se, mostrando um santo lugar. Lá no monte atroz, lá no rude cruz, Ele me alcançou. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer
posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu trono me aproximou, estou perto do grande Deus. Glórias a Deus nas alturas. Sacrifício de sangue não é preciso mais, amém? Pois Cristo na cruz pagou e o preço já se fez. Adoremos, pois, agora o céu aberto está. Permita então poder entrar na presença do Senhor. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu trono me aproximou, estou perto do grande Deus. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu trono me aproximou, estou perto do grande Deus, perto do grande Deus. Hoje o Senhor faz um convite para mim e para você: se aproximar desse Deus, entrar no santuário e fazer sua petição, se entregar, abrir seu coração para que você e eu sejamos transformados. Qual é a resposta que você dará hoje? Se você quer dizer sim, eu convido você para se pôr em pé nesse momento. Quero orar e interceder por cada um dos meus queridos irmãos e também por mim mesmo, por eu mesmo. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem tão maravilhosa da cruz, do juízo, que não é tristeza, mas é alegria, é certeza de justiça, de que aquele que estiver em ti será salvo. Em contraste, aquele que não estiver, a gente já sabe o fim. E oxalá que os meus irmãos e amigos que aqui estão, cada um de nós, escolhamos estar em ti. Portanto, Senhor, nos ajude a buscarmos mais a Senhor em oração, de maneira individual, de maneira coletiva, a estudarmos mais a Tua Palavra de maneira instrutiva, meditativa, a pregarmos e falarmos a Tua Palavra a outras pessoas também. Porque não adianta a gente só buscar, ler, estudar, meditar, e não trazer as almas para o altar. Não faz sentido. Queremos ser coerentes, precisamos do Senhor. E Tu, ó Pai, é o único que pode fazer isso por nós através do Seu Filho e Espírito Santo. Portanto, nos conceda essas bênçãos e nos leve em paz para a honra e glória do Senhor. Também já intercedo aqui pelos amigos nossos que estarão vindo. Temos um ali lá no fundo, um abençoado. Que o Teu Espírito Santo esteja com ele, com cada um de nós,
para que nós estejamos buscando tomar decisões diante do juízo, de estar preparados para quando o Senhor voltar e ouvir: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Glória ao Senhor das alturas. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Convido vocês aí, faço mais uma vez um convite especial, né? Quarta-feira, tem sido quarta-feiras de muitas bênçãos, muitos testemunhos. O formato das quartas-feiras estão mais light, porém muito mais intensas. Por favor, esteja conosco. E a partir de agora, nesses 2 últimos meses que nós temos, teremos mais 2 vigílias de oração, mais 2 reuniões de oração, que vão ser mais ou menos naquele horário ali. Estará sendo divulgado nos grupos e será mais ou menos sempre no primeiro sábado de cada mês, tá bom? Esperamos você lá para nós estarmos juntos, orar, interceder e buscar o Santo Espírito. Estarei ali às portas ali, junto com o nosso querido ancião e minha esposa, para vos cumprimentar. Boa noite a todos.